Bom dia! Pessoal, na aula passada, que foi a nossa aula online, né? Que aliás foi muito bacana a aula, a gente estava falando sobre o sistema imunitário. Eu lembro que eu comecei a falar algumas coisinhas para vocês estavam um pouco tímidos, ainda com sono, né? E nós paramos na página 57, onde a gente começou a falar sobre imunização artificial. Eu lembro que eu expliquei sobre soro e não expliquei sobre vacina, mas a gente vai voltar aqui, então para quem quiser acompanhar aí, ó, eu tô no livro na página 57, tá bom? O que é imunização artificial? É quando eu vou induzir o sistema imunológico a produzir algumas coisas, né, que são anticorpos, ou eu vou colocar o anticorpo diretamente para que ele possa atuar, tá? Artificial por quê? Porque foi feita, não foi o organismo naturalmente que fez, né? Ele foi ou estimulado de uma forma artificial, ou eu coloquei diretamente, tá bom? O soro, na verdade, nada mais é do que eu pegar o anticorpo pronto, que foi produzido pelo glóbulo branco. Então eu pego esse anticorpo pronto e já coloco no corpinho da pessoa, que, como eu disse na aula online, é o que as pesquisas estão fazendo agora com as pessoas que conseguiram se curar do Covid-19. Né? Essas pessoas, o próprio organismo, ele produziu anticorpos que combateram o vírus. Então, o que a medicina está fazendo? Retirando o sangue dessas pessoas, fazendo um processo de centrifugação, onde a gente separa as células e fragmentos delas do líquido, né, do sangue, e a gente vai extraindo, então, esses anticorpos e estudando, né? De repente, colocar até fazer soro a partir deles e colocar em pessoas e perceber que a pessoa foi infectada. Se você já coloca o soro, acabou o problema. Tomara, né, que dê certo. É um teste que estão fazendo. E a vacina nada mais é do que eu pegar um pedaço do micro-organismo, do agente infeccioso, então do antígeno, certo? Não é o anticorpo, é o inimigo é chamado de antígeno, beleza? Então eu pego um pedaço dele, ou eu pego um inimigo modificado, né, em laboratório, ou inativado, ok? Então eu pego, como é que a gente faz a vacina para o Covid, por exemplo? É que ele é um vírus mutante, então isso não, por isso que tá tendo tanta dificuldade, mas basicamente assim, ó, eu pego um pedaço do vírus, ok? E aí, ou inativo esse vírus, então eu tiro um pedaço do RNA dele, enfim, eu deixo ele inativado, e aí eu coloco pequenas doses nas pessoas. Quando essa pessoa receber essa pequena dose desse antígeno, né, desse inimigo, o sistema imunitário ele é ativado. Então existem células, glóbulos brancos, que são de reconhecimento. Então ele vai lá, reconhece, manda informações para um outro grupo de glóbulos brancos que começam a produzir anticorpos. Começou a produção de anticorpos, dali algumas horas eu já tenho uma resposta, né? Que é uma resposta imunológica. Tendo essa resposta, eu já consigo, então, começar o combate, então, a essa infecção. Por isso que às vezes a gente fica doente 2, 3, 4 dias, já resolveu o problema. Casos mais graves, claro, demoram aí um pouquinho mais, mas se a gente tiver uma boa alimentação e fortalecer o nosso sistema imunitário, ele dá conta da maioria das infecções. É claro que às vezes, que é como acontece com o Covid, porque que as pessoas têm uma pneumonia muito grave, é que existe uma resposta muito exagerada do sistema imunitário. E isso é péssimo, porque libera muitas substâncias tóxicas, né? Atrapalha toda a recuperação dos tecidos, das células dos tecidos. E aí acaba entrando num quadro muito grave, tá? Bom, então já falamos então sobre soro e vacina. Deixa eu ir lá um pouquinho pra frente. Isso, a gente, ó, aqui ele tá falando como que a gente produz soro, né? Então, assim, eu falei do Covid, que é uma situação agora, mas, por exemplo, tem o soro antiofídico. Como é que a gente faz? A gente pega o veneno da cobra, coloca no cavalo, só um pouquinho, claro, e eu estimulo o cavalo a produzir anticorpos contra aquelas toxinas. Então, ele vai produzir algumas proteínas, que são anticorpos, contra aquele veneno que a gente injetou bem pouquinho, né? A gente extrai isso, separa em doses, e quando a pessoa for picada por uma cobra, por isso que é importante você saber a espécie de cobra que você foi picado, os institutos, por exemplo, o Butantan em São Paulo, já tem as doses do soro pronta. Eu fiquei sabendo que aqui em Jundiaí é o São Vicente que tem, o Hospital São Vicente. É sempre hospital público, né? O Hospital São Vicente que tem. Então, se você chega lá e fala, eu fui picado por uma jararaca, por uma cascavel ou uma cobra coral, que aqui tem bastante,
ele já tem o soro prontinho, então já tem todos os anticorpos e já te aplica o anticorpo para já destruir toda aquela toxina, aquele veneno, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então da próxima página, que ele vai abordar aí pra gente. Os problemas relacionados ao sistema imunológico, então as doenças relacionadas, né? E aí é inevitável falar da AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, essa síndrome ela é causada por um vírus chamado de vírus da imunodeficiência humana, o HIV. O vírus HIV ele é transmitido principalmente por relações sexuais desprotegidas, por compartilhamento de agulhas, seringas, né? Transfusões sanguíneas, se você não tiver aí feito os exames antes, né? E qualquer objeto pérfuro cortante. Então, às vezes, né, tem pessoas aí que fazem tatuagens em lugares que não são adequados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que têm contato com sangue, secreções e tal. É muito importante, viu, pessoal? Bom, o que acontece com esse vírus? Ele entra no nosso organismo e ele vai direto no nosso sistema imunológico. Como que ele sabe que ele tem que atacar? Pessoal, as células, elas têm sensores, né? Então, assim, o vírus, ele tem um sensor que ele sabe que ele tem que se ligar àquela célula. Todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele não tem metabolismo próprio. Então, ele vai injetar o material genético dele dentro daquela célula e vai escravizar o trabalho daquela célula. Nesse caso, são linfócitos CD4, que nada mais são do que as células que produzem os anticorpos. Ou seja, em qualquer outro tipo de infecção que eu tiver, os meus linfócitos estão dominados pelo HIV. E aí, acabou, né? Então, qualquer outra infecção, para vocês terem uma ideia, pouquíssimas pessoas morrem de pneumonia por infecção primária, né? Você tem que estar com o sistema imunológico debilitado para você ter aí um problema de pneumonia e morrer disso. É o que mais mata pessoas com HIV, né? Então, aqueles cânceres de pele também que são mais difíceis de acontecer, o sarcoma de Kaposi, por exemplo. Pessoas que têm deficiência do sistema imunológico, elas apresentam muito esse tipo de doença, que são doenças oportunistas, que a gente chama, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo com esse vírus. Ele foi descoberto na década de 80, mas ele foi relatado já um pouquinho antes, descoberto na década de 80. Acreditamos que foi da mordida de um primata, né, de um macaco, então, no homem. E aí, esse homem, então, passou a transmitir através de relações sexuais, principalmente. Hoje em dia, o maior índice de HIV está entre jovens de 15 a 30 anos, né, de 15 a 29 anos foi a última pesquisa. Porque como existe um controle muito grande em relação a essa pandemia importantíssima, os jovens acham que não pegam mais a AIDS, né? Que não pega mais o HIV, na verdade. Então, pararam de se prevenir. Por isso que cresceu muito, explodiu. Dos 10 últimos anos para cá, explodiu o HIV entre jovens de 15 e 29 anos, tá bom? Bom, acho que eu já falei tudo também que tá aqui. Outra coisa que pode acontecer também, já foi relatado, por exemplo, mulheres grávidas, engravidei, eu tenho HIV. A gente sabe que o contato, ele é aí por secreções. Então, o bebê nasce, ele já no hospital recebe uma dose de coquetel para caso ele tenha uma carga viral que seja pequena, já inibir, tá? O que a mãe não pode fazer é amamentar esse bebê, porque o vírus sai pela secreção. Então, ela coloca ali no banco de leite, né, onde ela recebe doação para poder fazer para poder amamentar essa criança, certo? Acho que eu já falei tudo que estava aqui. Ok, então vamos um pouquinho agora para falar na página 59 sobre lúpus. Lúpus é uma doença do sistema imunológico. Aqui ele está falando isso aqui é uma célula, tá? Então ele está falando de uma célula infectada liberando novos vírus. Olha o tamanho de uma célula, gente, do glóbulo branco. Olha o tamanho de uma célula perto de vírus. Aí você fala, gente, como é que pode isso? E assim, tem pessoas com HIV que toda infecção que a gente sofre, toda invasão, todo antígeno que entra no nosso corpo, o nosso corpo ele responde imediatamente, né?
A não ser que você tenha aí algum problema grave de imunidade, mas ele responde imediatamente. Então ele fala, opa, como é que você sente? Você sente uma dor de garganta, uma febre, uma indisposição, uma dor no corpo? É alerta básico de agente invasor. A pessoa, geralmente, ela entra em contato com o vírus e aí ela vai ter esses primeiros sintomas que vão durar aí 2, 3 dias, passa, e depois de um tempo que ela vai começar a ter os sintomas reais da queda de imunidade. Isso pode acontecer em 2 meses, em 3, em 6 meses, em 1 ano, em 2, depende. O vírus, ele passa por um período que a gente chama de período de incubação, tá? Então ele pode ficar dentro da nossa célula, olha só como ele é espertinho. Ele tem RNA de material genético dele, ele é bem diferente da nossa célula que é DNA. O que ele faz? Quando ele entra no glóbulo branco, ele tem algumas enzimas que convertem o RNA dele em DNA e integram esse DNA disfarçado na nossa célula. Então a célula percebe, ela olha, fala, opa, parece que alguém entrou aqui. Não, mas tá tudo normal, porque quando você tem um alerta, né, depois ela estabiliza, não, tá tudo bem, volta a trabalhar, pessoal, tá tudo bem, vamos lá, no ar-condicionado, foi alarme falso, e o vírus tá ali, ó, quietinho. Só que a partir desse momento, ele vai fazer, o código genético dele vai ser copiado para produzir proteínas para ele, proteínas virais. Então, toda vez que a célula fizer a leitura de cópias, ela vai ler o gene do vírus. E aí, tudo vai começar a ser produzido pelo vírus. Vai chegar o momento que ele tem tantas estruturas já produzidas lá dentro que ele começa a sair para infectar novas células. Que coisa! Né? Por isso que e por que a gente não consegue matar esse vírus? Justamente por causa desse processo. Ele é um retrovírus, então ele se transforma de RNA para DNA. Ele tem essas enzimas. E outra coisa também que acontece é que ele sofre mutação. Como ele é um RNA, ele é muito simples, então ele é muito fácil de mudar. E aí isso é uma dificuldade tremenda para a medicina encontrar algum caminho de tratamento, né? A gente tem alguns coquetéis, mas tem efeitos colaterais muito, muito danosos ao organismo, tá bom? É uma doença muito triste. Outra doença que a gente vai falar agora é lúpus. O lúpus é uma doença onde o seu sistema imunológico ele começa a produzir anticorpos contra suas próprias células. Imagina, é muito sofrido, porque não tem o que fazer, né? O seu sistema imunológico acha que as suas próprias células são inimigas. E aí ele começa a produzir substâncias, anticorpos, para atacar as suas células. Então olha só como essa pessoa sofre. Ela sente vários sintomas, porque ataca o corpo inteiro. Então ela pode ter queda de cabelo, ela pode ter febre, ela pode ter manchas avermelhadas, principalmente na orelha, no nariz e aqui na bochecha. Ela pode ter inflamação daquela pelezinha branca que reveste o coração, que é o pericárdio. Ela pode ter perda de apetite por causa de dor, enfim. Inflamação da pleura, que é a pelezinha que envolve o pulmão. Cansaço, dor na boca e no nariz. Sensibilidade à luz. Ela pode ter artrite, né? Dor em todas as articulações. Não é só no joelho não, tá? Tá no desenho, mas é no corpo inteiro. Em todas as articulações dói. Dor no músculo, todos os músculos doem. Má circulação nas mãos e nas pernas. Imagina essa pessoa, coitada, com lúpus. Como é que ela faz para viver? Bom, ela tem uma doença crônica. O lúpus é uma doença crônica, tá? Geralmente está relacionada a fatores genéticos. Mas ela tem que conviver com isso. Então, o que os médicos tentam fazer com o lúpus? Dar medicamentos que minimizem a resposta do sistema imunológico. Mas é uma pessoa que tem aí, como o sistema imunológico está em extrema atividade, achando que as suas próprias células são inimigas, quando tem uma outra infecção, então pode ser que ele não dê conta também. Então são pessoas aí também de grupo de risco, é uma doença autoimune, tá? Outra coisa que pode acontecer relacionada ao sistema imunológico é a rejeição a transplantes. Por que a gente fala de compatibilidade de tecidos, de células, enfim? Por que tem que fazer teste? Porque quanto mais parecido for a sua sequência ali de DNAs, né, de bases nitrogenadas, enfim, mais compatível, menos chances de ter rejeição acontece. Pode ser que você precise de de um fígado, né? Então a gente vai colocar o fígado lá na pessoa e o sistema imunológico ele vai lá e não reconhece aquelas células como sendo sua. Então ele começa a atacar esse fígado que foi transplantado. Isso é uma rejeição a transplante e é gravíssima,
tá? Tem que ter todo o acompanhamento, por isso que pessoas transplantadas têm que ter todo um acompanhamento. E quem é que faz isso? O sistema imunitário. Outro tipo de doença que pode acontecer é a alergia. A alergia, é muito comum a alergia, né? Acho que a maioria das pessoas tem aí algum tipo de alergia. Quem ataca o sistema são os alérgenos, são eles quem vão fazer as pessoas sentirem aí algum desconforto. Existem algumas substâncias que podem provocar alguns alimentos que são mais comuns, como leite, como amendoim, né? Alguns frutos do mar. Eu, por exemplo, nunca tive nada na minha vida. Uma única vez na minha vida que eu comi frutos do mar, eu tive uma baita de uma alergia nas costas. Bom, mas nem por isso eu deixei de comer, né? Eu só vim perceber no dia seguinte, tomei um antistamínico, que é um antialérgico, já cortou e acabou o problema, resolveu o problema. Existem alergias que são muito graves. A rinite, por exemplo, pode ser alérgica, né? Poeira, ácaro, enfim. Existem algumas alergias que elas são mais assim, mais brandas, mais amenas, né? Agora, existem alergias, pessoal, que a pessoa, ela empipoca de uma maneira que se ela fica, né, cheia de caroços, enfim. Então, são coisas muito feias, né, de se ver. E é difícil da pessoa conviver com isso, tá? Então, depende da resposta, da quantidade de anticorpos que o seu sistema imunológico vai liberar para combater aquele alérgeno, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje que eu queria falar para vocês era isso. E aí, na próxima aula, então, a gente volta para falar do tema 8. Tema 8 não, mentira, do tema 7, onde a gente vai falar da saúde dos sistemas cardiovascular e linfático, tá bom? Continue estudando aí que eu tô me esforçando aqui para fazer o melhor para você.